Nós vimos nas últimas aulas que os tecidos conjuntivos eles são responsáveis pelo preenchimento de grande parte do corpo. Nós vimos também que os tecidos conjuntivos eles representam um dos tipos essenciais ou tipos fundamentais de tecidos na histologia. Lembrando, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Dentre os tecidos conjuntivos, nós temos o propriamente dito, que já foi visto em uma aula anterior, e nós temos também os especializados. Nesta aula especificamente, nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, conhecido na anatomia pelas cartilagens, representa um tipo de tecido conjuntivo especializado também. Esses tecidos conjuntivos, no caso o tecido cartilaginoso, apresenta funções específicas. Onde nós encontramos cartilagem? Por exemplo, revestimento de superfície articular, ou seja, em locais onde os ossos, principalmente ossos longos, entram em contato uns com os outros, a superfície de cada osso é revestida por uma cartilagem. A cartilagem, nesse caso, ela evita o atrito direto entre os ossos e, consequentemente, o desgaste deles. Além disso, a cartilagem ela vai fornecer suporte para tecidos moles. Por exemplo, musculatura associada, tecido conjuntivo propriamente dito associado, tem suporte em cima de uma cartilagem. Por exemplo, se nós olharmos a traqueia, nós vamos ver que na constituição histológica existe uma placa de cartilagem em cada corte de traqueia. Ou seja, a traqueia em si, ela tem uma estrutura sólida, representada principalmente pela cartilagem, que vai fazer com que esse órgão ele fique estruturado. A orelha, por exemplo, também tem uma constituição por cartilagem, em parte. O nariz, esses tecidos moles associados à cartilagem, faz com que eles tenham sustentação. A cartilagem ela sempre vai estar associada a esse tipo de tecido e principalmente ao tecido ósseo. Os tecidos cartilaginosos são de diversos tipos. Nós temos 3 principais, que nós veremos mais adiante. No entanto, essa cartilagem ela não apresenta em seu interior, devido à sua natureza um pouco mais rígida, um pouco semiflexível, não apresenta vasculatura, ou seja, não existem vasos sanguíneos dentro da cartilagem. Isso é um fator importante quando nós levamos em consideração a nutrição do tecido cartilaginoso. Por quê? Assim como todo tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso ele vai ser formado por células e substância fundamental amorfa. A substância fundamental amorfa constitui o que nós chamamos de matriz extracelular, juntamente com fibras. As fibras podem variar dependendo do tipo de cartilagem. Então, a prevalência de colágeno, ou a prevalência de fibras elásticas, ou a prevalência de uma mistura dessas fibras. Bom, com relação ao tecido cartilaginoso, nós temos, dentro da matriz, células que ficam localizadas. Dependendo do tipo de cartilagem, essas células elas podem se agrupar, formando o que nós chamamos de grupos isógenos, ou elas podem estar mais isoladas, ainda dentro da matriz. A matriz da cartilagem ela é relativamente sólida, ela é semiflexível, ela quebra com certa facilidade se você exercer determinada pressão sobre ela. No entanto, a regeneração das cartilagens é extremamente complicada. Uma vez que ela não tem vaso sanguíneo no seu interior, ela não consegue ter um aporte adequado de oxigenação e também de nutrientes, assim como a retirada de refugos metabólicos, para que ela consiga se regenerar. Neste caso, qualquer lesão um pouco mais dramática, um pouco mais grosseira de uma cartilagem, vai fazer com que ela tenha uma dificuldade muito grande de regeneração ou até mesmo não permitir com que essa cartilagem ela se regenere. Nós temos, dentro da matriz da cartilagem, uma célula. Essa célula que fica no interior da matriz da cartilagem é conhecida como condrócito. Com relação às células do tecido cartilaginoso, existem 2 principais. O condrócito, localizado no interior da matriz cartilaginosa, e o condroblasto. O condroblasto normalmente fica na borda, na periferia da matriz, em associação com um conjuntivo que está ali fazendo o revestimento da cartilagem. A maior parte das cartilagens possuem um revestimento por um tecido conjuntivo de natureza mais fibrosa, que nós já vimos e classificamos como tecido conjuntivo denso. Devido à pressão exercida sobre as fibras, esse tecido conjuntivo, que faz o revestimento das cartilagens, é classificado como um tecido conjuntivo denso modelado.
no tecido cartilaginoso, nós vamos chamar esse tecido de revestimento como pericôndrio. O pericôndrio, então, é o tecido conjuntivo responsável por fazer todo o revestimento da cartilagem, do tecido cartilaginoso. Este pericôndrio ele vai existir em praticamente todas as cartilagens, exceto em revestimento de cartilagem articular e também em cartilagem fibrosa, chamada de fibrocartilagem. Esses dois exemplos, essas duas regiões especificamente, onde existem fibrocartilagem e cartilagem de superfície articular, por exemplo, o revestimento de ossos longos, não tem a presença de pericôndrio. Se nós pegarmos, por exemplo, a articulação de um joelho, é possível observar que os ossos eles são revestidos por tecido cartilaginoso, visto aquele aspecto de evitar o atrito entre os ossos e também o desgaste. Não existe um tecido conjuntivo que faz propriamente o revestimento do tecido cartilaginoso. No entanto, na região articular existe um material líquido, uma substância chamada de líquido sinovial. O líquido sinovial, neste caso, em cartilagens articulares, é responsável por levar os nutrientes necessários para a matriz e para a cartilagem como um todo, e também pela retirada de todos os dejetos metabólicos produzidos pelo metabolismo celular naquela região. As cartilagens, nesse caso, elas têm uma deficiência de nutrição, e isso justifica a sua dificuldade de regeneração. A falta de vasculatura no interior da matriz faz com que as células, os condrócitos que existem ali dentro, não consigam se dividir ou proliferar ou mesmo expandir a cartilagem de dentro para fora ou no local da lesão para que essa cartilagem consiga se recuperar. É muito comum nesse caso acontecer um processo de cicatrização, que é mediada por tecido conjuntivo, formação de uma cicatriz, um tecido fibroso, por meio de proliferação de fibroblasto e deposição de fibras colágenas. Nós vimos então que o tecido cartilaginoso ele vai ser constituído por uma matriz. No interior dessa matriz nós vamos encontrar as células, chamadas de condrócitos. Como a matriz da cartilagem ela é relativamente rígida, é necessário que dentro dessa matriz exista uma cavidade. Toda cavidade no interior de matriz nós vamos chamar de lacuna. Então, estes condrócitos no interior da matriz da cartilagem estão localizadas dentro de lacunas, cavidades dentro da matriz que faz com que a célula fique situada ali no seu interior. Diferente dos condroblastos. Os condroblastos são células que ainda não foram aprisionadas pela matriz cartilaginosa. Normalmente eles existem na periferia, na borda da matriz, para fazer o seu crescimento ou a diferenciação dessas células, ou mesmo ainda na camada mais profunda do pericôndrio. A partir dos condroblastos, é possível fazer com que essa matriz ela cresça, por exemplo. Os condroblastos existentes, eles são responsáveis pela síntese da matriz extracelular. Uma vez que o condroblasto sintetiza a matriz extracelular, essa matriz acaba envolvendo essa célula que passa a constituir o grupo de células que faz parte do interior da matriz. A partir deste momento, essa célula aprisionada no interior da matriz cartilaginosa, ela passa a ter um aspecto um pouco mais quiescente, já não tem tanta atividade metabólica como o próprio condroblasto e passa a ser chamada, neste caso, de condrócito. O pericôndrio, que faz o revestimento, é uma fonte enriquecedora de condroblastos. Os condroblastos ficam nessa margem, nessa região. E eles são responsáveis, por exemplo, pelo crescimento, pela expansão ou possivelmente até pela regeneração naquela região das cartilagens.